Falando Sério, TV Cerrado, Canal 21. Pois bem, e agora estamos de volta para, ao vivo, fazermos a entrevista aqui hoje com o escritor balsense Adão Miranda, que já está aqui devidamente postado para a gente fazer este bate-papo ao vivo. Tinha convidado também a presidente da OAB, a Eucrísia Souza, mas ela não veio ainda. Então nós vamos fazendo o bate-papo aqui entre nós dois aqui, escritor Adão Miranda. Eu já estou com o prazer de ter o livro aqui, Os Pilares da Vida. Que bacana, vamos fazer um bate-papo legal aqui sobre essa obra. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Hilton. Boa noite, caros amigos aqui do programa Falando Sério. Um prazer, estou mais uma vez aqui no seu programa. Fico muito agradecido pelo convite. É uma honra estar mais uma vez aqui no seu programa, Hilton. Bacana. Bom, terceira obra. Mais um livro que você lança aí, com muito sucesso. Vi muita gente aí comentando. Foi um lançamento bonito, extraordinário. Nos fale um pouco aí desses momentos de lançamento. Hilton, nós fizemos esse lançamento no último dia 22 de setembro, ali na Secretaria de Cultura, ali na Praça Matriz, um evento que a Secretaria de Cultura nos apoiou. Que bom. E foi realmente um sucesso, está sendo um sucesso esse terceiro livro. Porque, assim, quando você faz o primeiro, é o primeiro, né? A gente não tem referência ainda na cidade, na região, na internet, como escritor. Aí o segundo já começa a melhorar, e esse terceiro, com certeza, ele teve maior aceitação, também por também ser minha experiência. Também uma melhor experiência, de melhor conversar com o público leitor. A gente vai pegando esse gingado e com certeza está sendo uma maravilha. Graças a Deus, agradeço a Deus por mais ter essa oportunidade de compartilhar com as pessoas, compartilhar com os leitores essa nossa terceira obra, Os Pilares da Vida. Tá certo. Essa obra, Os Pilares da Vida, fala sobre o quê? Olha, rapidamente, para não dar também spoiler da obra, ele conta uma história de um jovem que nasceu em alguma parte do Brasil, né? E ele ele era de uma família humilde, uma família assim de baixa renda. Mas ele tinha uma grande qualidade, uma qualidade que eu digo para qualquer pessoa ter, que ele era um leitor quanto mais. Ele aproveitava tudo que estava à sua disposição para ler, para se autodesenvolver. E aí, Hilton, ele saiu, ele teve alguns problemas na vida, lógico, apesar de ser um leitor, apesar de ser muito ligado à família, mas ele teve vários problemas. Daí sim eu coloquei Os Pilares, porque ele chega ao final, assim, na vida dele mediana, e ele descobre alguns pilares. Ele descobre algumas situações, se a gente não souber conviver com essas situações, qualquer pessoa se dá mal. Então eu convido as pessoas a ler essa obra e descobrir quais são esses pilares importantes em nossa vida. Aí isso aí lança o convite, né? Mas em suma, ele trata, sempre como os outros livros também, em suma é inteligência emocional, um pouco de filosofia, faz na verdade o leitor pensar, não aquela filosofia difícil de entender, não aquela psicologia difícil de entender, mas uma linguagem que qualquer leitor, de qualquer nível acadêmico, de qualquer nível de educação, ele vai entender. Então, tanto que tem algumas pessoas que às vezes não costumam ler livros assim, outros livros, na hora que ele pega a minha obra, ele já começa a ler. Bacana, tem gente que sabe, não, achei assim, de 2 sentadas já leu, outros já, como é leitor meu, já lê de uma vez. Então, é um livro acessível, uma linguagem acessível. Leitura fácil. Leitura fácil, costumo sempre dizer. Eu escrevo para ser lido, eu escrevo para ser entendido, não aquela leitura rebuscada. Daí, faz principalmente o leitor refletir acerca da vida. Acerca da vida. Isso que é o meu principal objetivo com esses pilares da vida. Certo, bacana. Quando você fala algo que me faz lembrar do escritor Paulo Coelho, que depois de ser compositor de excelentes músicas com Raul Seixas, ele virou escritor e por um período foi o mais vendido do Brasil, né? Ele disse que, tem uma frase dele muito marcante, onde ele diz assim que me parece que na França, que ele aprendeu a escrever, que era assim, ele chegou à conclusão, conversando com outros intelectuais,
de que não adiantava escrever algo extraordinário se as pessoas não entendessem. Ele diz, então eu preciso ter a capacidade intelectual de escrever simples. Isso é a grandiosidade, é o que eu mais busco e mais quero. E aí é o que você justamente está falando. É verdade, Hilton. Paulo Coelho e outros autores, às vezes, tem alguns escritores acadêmicos, eles criticam, às vezes, que não, isso é literatura de autoajuda. Acho que não sei se eu falei no seu programa aqui, mas eu pergunto aí, qual o livro que não é de autoajuda? A Bíblia é um dos livros mais lidos desde quando ela existiu. Do mundo. E a Bíblia é um livro de autoajuda. Você vai ler a Bíblia para quê? Claro. Então, aí as pessoas começam a criticar. Não, porque cada quem tem sua linha. Exato. Tem a linha mais literária, tem a linha mais de autodesenvolvimento pessoal, mas todo livro ele tem um objetivo. E o autor também tem um objetivo. Você pensa de uma maneira, eu penso de outra. Claro. É no lado político. Então, as críticas sempre vão existir. Muitas vezes a pessoa critica Paulo Coelho, critica outros escritores. Sim. Mas os caras vendem, Hilton. Vendem. Claro, e aí, claro. entendeu? E tem um público leitor, certo? Então, às vezes, eu não me preocupo com essa questão. Não, aí teu livro é de autoajuda. Eu não gosto de dizer assim, eu gosto de dizer um livro motivacional. Bacana. Um livro motivacional, que faz você refletir acerca da vida. De um olhar diferente. Bacana, legal. O livro, você disse, trata também de inteligência emocional, mas ali no capítulo 8 tem algo que me chamou muita atenção, que fala ali sobre a ansiedade. E hoje é uma das coisas que mais existe na sociedade brasileira e no mundo. Existe o transtorno de ansiedade e a ansiedade, né, em si, que é menos agravante. Mas o nível, a quantidade de pessoas ansiosas hoje é um negócio assim absurdo. Então eu vejo que você também acertou muito nessas questões atuais. Encarou um problema atual de frente e colocou no livro para ajudar as pessoas. É interessante essa questão da ansiedade. Inclusive, você falando na questão de ansiedade, eu falo com propriedade, Hilton, que assim, todo mundo tem um pouco de ansiedade, isso é normal, natural. Sim. E muitas das coisas que eu coloco no livro são questões emocionais que eu vivi e vivo e procuro me autodesenvolver. Eu, assim, praticamente eu não vou criar nada eu não crio nada do zero. Eu crio baseado nas minhas histórias, nas minhas vivências. E esse ponto que você falou, Hilton, e telespectadores, é muito importante. Nós devemos ter esse cuidado de cuidar da gente, da nossa alma. Uma vez eu falei aqui também que a empresa mais importante é o eu, é você mesmo. Claro. E às vezes nossa sociedade, ela está muito preocupada com o futuro, muito preocupada com o que vai acontecer. E depois, esquece do presente, esquece de viver o agora. Eu costumo dizer, Hilton, que nós temos o presente. Passado é passado, o que nós podemos pegar do passado são as boas lembranças. Sim. E algumas burrices que a gente fez, procura melhorar. Mas já passou, você vai mudar seu passado? Não vai. Não vai. O futuro depende das nossas ações hoje. Correto. Depende das nossas ações. Então o que nós temos é viver o presente. Por isso que se chama presente. Presente. Viva o presente. É um presente que ganhamos, né? Todo dia. Um presente. Agora, tem muitas pessoas que têm esses problemas, transtornos, e não procura a melhoria. Às vezes a gente vai num psicólogo, vai num terapeuta e não procura desenvolver. Mas a gente pode procurar cada dia. Eu gosto de uma frase de Paulo aos Tessalonicenses. Sim, apóstolo Paulo. Isso, ele fala assim, em tudo dai graças. Exato. Essa é uma frase que, se todos nós pudéssemos vivenciá-la na prática, muitos dos nossos problemas de ansiedade iam desaparecer. Em tudo dai graça. Então nós vemos, se em tudo dai graças, aconteça o que acontecer. Claro. Vamos viver o presente. Claro. Vamos viver esse agora. Lembrando essa questão de tudo dai graças, eu lembro uma vez que às vezes a gente fica reclamando da vida. Reclamando, hoje nasceu chovendo, amanheceu tal coisa, amanheci com dorzinha de cabeça, e a gente não dá valor às coisas que tem. Eu lembro um tempo desses, anos atrás, eu fui visitar meu irmão, ele estava internado em Araguaína, no hospital, e aconteceu um fato comigo que me chamou muito a minha atenção, que até hoje eu não esqueci. Ao lado da cama do meu irmão, existia um paciente que ele ia passar por um procedimento, fazer um exame médico. Ele teria que passar 24 horas
sem comer nada, nem água ele podia tomar. Ele segurou, viu o lanche chegando para nós, viu o almoço chegando, janta para nós, e ele só olhando, mas não podia. E esse rapaz, ele esperou essas 24 horas, fez o exame, Hilton, e aí, o que aconteceu mais impressionante foi depois, quando chegou, não foi a comida, que não pode, primeiro comida, ser uma água. Ele tomou aquele gole d'água. Imagina só a alegria, a satisfação que aquele rapaz degustou aquela água. Parecia que ele estava degustando o manjar dos deuses. O que eu quero te dizer, com isso que eu falei para vocês agora, é que às vezes nós temos tudo na vida e às vezes a gente não agradece a Deus, não usufrui, não vive o presente. A gente fica ansioso. Daqui no futuro. Então vive o presente. Quantas pessoas hoje elas estão com dificuldades? Quantas pessoas hoje, e você às vezes nós temos um emprego, nós temos uma família, tá? Que nos ama, e às vezes a gente fica nessa preocupação, e o futuro, Então uma dica para a gente melhorar a ansiedade, vive o presente, tente viver o presente. Eu sei que não é fácil, para algumas pessoas tem que procurar um terapeuta, psicólogo, que realmente tem que procurar mesmo, existe profissionais que trabalham só com isso, mas no dia a dia nós temos também que fazer a nossa parte. Cuidar do nosso eu. A empresa, costumo dizer, a empresa mais importante, o nosso eu. Correto. Bom, sua terceira obra. Que avaliação você já faz dessa aqui? Você escreveu mais duas. E agora essa, Os Pilares da Vida. Como manter o equilíbrio diante das perdas. Então essa é uma outra obra que dá uma certa continuidade naquelas duas primeiras, mas essa aqui impulsiona as duas primeiras também? Como é que funciona essa questão literária aí? Sim, essa pergunta é interessante, ela impulsiona sim, com certeza. Quando a pessoa lê ou assiste um vídeo da gente, assiste o seu programa e vê uma matéria interessante e gosta, primeiro tem que gostar, se não gostar também ele não assiste mais, não lê mais nada. Tem pessoas que compraram esse meu primeiro livro e eu não tinha o outro ainda. Eu tinha acabado alguns exemplares. E Adão, cadê o teu primeiro livro? Cadê o segundo? Porque eu gostei desse terceiro. Bacana. Então, com certeza, impulsiona. Quando a pessoa lê algo seu e gosta, vai terminando também, impulsionando as outras obras. E está sendo com esse livro Os Pilares da Vida. Certo. Você também, como escritor, se sente mais seguro nesse terceiro? Tem alguma diferença, é isso? Sim. Tem alguns autores que dizem assim, olha, o nosso potencial está escondido dentro da gente. Mas é como uma prática. É tipo você fazer a primeira vez que você andou numa moto, pilotou. Verdade. Difícil. Sem dúvida. Hoje você anda tranquilo, no carro, mesma coisa. Então, um livro é a mesma coisa. Esse livro, por exemplo, eu comecei a idealizá-lo quando eu estava fazendo uma caminhada. Eu disse, como eu vou criar o enredo? O tema eu sabia mais ou menos, mas como eu vou criar esse enredo? Que personagem vou colocar? Aonde ele vai começar? Onde vai começar essa história? Eu comecei a bolar na minha cabeça o ponto alto da história. Fui tudo imaginando, maquinando. Passei 1 mês, 2 meses imaginando para depois começar a escrever. Por que eu fiz isso? Com maior facilidade, porque eu já tinha escrito 2 obras, já tinha percebido algumas coisas que precisava melhorar nas 2 primeiras obras. Daí sim, essa terceira, ela fluiu um pouco mais interessante, mais rápido até. Então, com certeza, a minha experiência das 2 contribuíram para essa terceira obra. Bacana, legal. E aí está impulsionada. Acabou a terceira impulsionando a primeira e a segunda, e aí vai. E aí vai. Aí já estamos vendendo os outros livros aí. Tá certo, bacana. Bom, nós estamos vendo ele aqui na tela, não é? Ali um pouquinho ali de prefácio, né? Diogo, um guia turístico, sofre diferentes perdas, ao mesmo tempo em que isso lhe provoca dor, permite-lhe fazer uma viagem para dentro de si. Às vezes você enfrentar a sua própria alma, a gente enfrentar a própria alma é complicado, né? A gente olhar para dentro dos outros até olha, agora para dentro da gente mesmo parece que é mais pesado, né? É um desafio, Hilton. Às vezes a gente, como você falou, olhar para o outro é fácil, criticar os outros. E às vezes a gente não tem, sabe o que é? A coragem. A coragem de se autoconhecer. Existem ferramentas, existem profissionais que fazem essa terapia com a gente, faz esse negócio. Só tem que a gente, às vezes, não quer nos conhecer. A gente não quer reconhecer nossos defeitos, a gente não reconhecer os nossos verdadeiros potenciais. E por isso muitas pessoas ficam estagnadas. Às vezes querem desempenhar uma função, mas ficam naquele mesmo mundo. Eu não nasci aqui, meu pai foi isso, eu vou continuar. Mas muitas vezes por falta desse próprio autoconhecimento. Por falta de reconhecer os erros e reconhecer os seus potenciais. Daí também eu gosto de falar também dentro da obra e as outras, fala a questão do autoconhecimento.
Certo. Quem você é? Quem você é? Para daí você melhorar. Bacana. Ninguém é perfeito. Deus nos fez com nossas habilidades, mas como nós sermos humanos, nós temos nossas falhas, nós precisamos melhorar. E falta muito isso. Nós. Falta do Adão Miranda, gosto de dizer, dos outros, mas falta de Adão Miranda melhorar algumas coisas. E cada pessoa precisa fazer isso. Essa viagem para dentro de si mesmo. Que Diogo fez. Agora não foi fácil para ele. Não, né? Não No foi livro fácil demonstra esse desafio, essa caminhada, essa viagem que ele faz. Conta essa introspecção, essa viagem para dentro de si mesmo. E se você não costuma fazer isso, eu convido você a ler o livro, que faz você refletir em, poxa, nesse momento aí, será que eu não posso mais me conhecer melhor? Diogo faz essa viagem. Durante essas perdas que ele teve, várias perdas até pessoais também. Só um detalhe, falando em perdas, esse livro, ele foi escrito numa época que nós estávamos vivendo a pandemia. Daí o subtítulo, Como Manter o Equilíbrio Diante das Perdas. Sim, e que Diogo viveu algumas situações durante... E é contemporâneo, ele aconteceu para ele, né? Ele não é nem um histórico, não. Certo. E você vai ler ele, você vai se identificar alguma coisa, tá? Por ele ser escrito durante a pandemia. Bacana. São coisas atuais, na verdade, como você falou no início, uma coisa atual, a questão da ansiedade. Correto. E também, assim, eu vejo também, quando você fala assim sobre o ensinamento, sobre o conhecimento, quão importante é cada ser humano buscar isso, né? Porque é muito importante ter uma obra dessa para estar reafirmando, falando, aconselhando as pessoas a buscarem conhecimento, a desenvolverem. Porque a própria Bíblia manda fazer isso, mas as pessoas não fazem. Na Bíblia está escrito, errais por não conhecer a palavra de Deus. Não conhecer, não ter o conhecimento. Então comete mais erros. Então se a pessoa lê, se ela quer é preciso se desafiar também, né? Para sair do lugar comum e ir para um outro estágio. É verdade, precisa desafiar aquilo que eu estava falando antes. Às vezes a gente não quer se desprender, a gente não quer sair do seu lugar. Às vezes até anseia, fala, eu quero me desenvolver, mas não dá o primeiro passo. Porque exige dificuldade, exige desprendimento da sua parte. Você precisa ler, aí vem a preguiça, tá? Porque aí vem a questão do cérebro, porque o cérebro é preguiçoso. O cérebro quer ficar, igualmente Osório Duque Estado falou no hino nacional, deitado eternamente, em berço esplêndido, tá? Essa questão. O conhecimento é interessante, o crescimento, porque ele é desafiador, faz nos crescer. E quem faz nos crescer esses desafios. É ir em busca de si mesmo, é procurar coisas melhores e procurar se desenvolver, leitura. Hoje, Hilton, eu vejo um momento mágico que nós estamos vivendo com a internet. Hoje, seu programa ele pode estar sendo assistido no Japão. É verdade. Tem pessoas que na Europa estão assistindo o seu programa, está nos vendo agora. E às vezes nós não aproveitamos essas facilidades que a internet, que esses meios de comunicação nos proporciona. Nós ficamos... tem que trabalhar 8 horas por dia. Não, eu não tenho tempo para estudar. Será? E à noite? Claro. Não, à noite eu vou fazer isso. E durante... Falta para você focar. Aí nós ficamos, às vezes, nas redes sociais e vendo aquelas... Não estão falando para a gente não nos divertir. Claro. Ir numa festa que você gosta de ir, alguma coisa que você faz. Então, tem que ter o nosso hobby, as coisas que a gente gosta de fazer. Mas há momentos para a gente dedicar que nós queremos. Equilibrar as coisas. Isso que eu estava comentando agora, eu estou fazendo um grupo de mentoria com os colegas, e eu estava comentando isso agora. Eu disse, daqui a pouco vou fazer um ao vivo, uma TV local. Está falando com colegas não de Balsas, né? De outros estados. Hilton, eu lembro uma vez que eu fui fazer uma entrevista numa rádio. Nem aparecia. Eu fiquei, se eu olhasse assim, as minhas pernas ficavam tremendo de uma... enorme. Eu fui percebendo que comunicação é importante. Claro. A partir do momento que eu fui percebendo, é importante como eu desenvolver minha comunicação. Eu fiquei parado? Não, fui fazer cursos, fui fazer treinamento. Que legal. E fui principalmente praticar. Bacana. Se você pode fazer 1000 cursos, sabe? Eu não vou em uma palestra. Você é palestrante, você sabe disso. Você não vale nada palestra. Por quê? Claro. Porque não coloca em prática. Isso mesmo. Se nós temos um objetivo, percebemos com a nossa falha, né? E a gente só precisa ir em busca. E a internet hoje nos proporciona isso. Tem muitos programas, tem muitos vídeos,
Tem livros. As facilidades eu não quero, hoje, não quero ler o livro físico, eu não identifico. Tem audiobook. Tem, pronto. E aí? Não há mais desculpinha. Não, porque não tenho dinheiro. E quando está navegando aí, como é? Qualquer lugar que você chega tem Wi-Fi. Aí eu não tenho condição de pagar uma internet, dados móveis. Beleza, tranquilo. Você não tem? Será que eu foco? Tá. Mas quanto às vezes a gente sai, quanto é uma cerveja? Quanto é uma cerveja? Uma rodada você gasta 200 conto rapidinho. Daria para pagar. Daria. É foco, pagar uma pós-graduação hoje. Correto. Tem até de R$100, R$200, uma graduação, dependendo do que você quer fazer. Então, essa questão de desculpas não cola mais. Hoje em dia está bem mais fácil. É verdade. Está bem mais fácil. Lógico. Tendo mais fácil, existe também a questão da concorrência. Mais pessoas vão se autodesenvolver e o mercado vai exigir pessoas mais qualificadas. Sim, natural. Legal. Mas se você quer o seu lugar ao sol, quer se autodesenvolver, oportunidades não faltam. Bacana. Muito bom. Tá certo. Estou conversando ao vivo com o escritor balsense Adão Miranda, falando aqui sobre a sua terceira obra, Os Pilares da Vida. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial e já a gente volta na parte final do programa. Já após o intervalo comercial. Muito bem, de volta com o seu programa Falando Sério, já nessa parte final do programa, recebendo hoje o escritor Adão Miranda, falando aqui sobre a sua terceira obra, lançada em Balsas recentemente, Os Pilares da Vida. Adão, muitas coisas nos ensina numa obra como essa, né? Uma pessoa, eu leio, eu tenho um ensinamento, uma aprendizagem, outra pessoa lê as mesmas páginas, tem um outro aprendizado. Quer dizer, é uma obra extremamente dinâmica que aborda também muitas questões contemporâneas, né? É verdade, Hilton. Cada pessoa que já lê esse livro, uma pessoa que gosta muito de literatura, ela tem um comentário. Outra pessoa que já gosta mais da questão do autodesenvolvimento, já tem outro comentário. E isso que é o bom da coisa. A gente escreve com uma linha só, mas atende diferentes públicos. Correto. E esse livro nos proporciona isso. Ele passa um conteúdo de inteligência emocional, um pouco de filosofia, questão de autodesenvolvimento pessoal, mas ao mesmo tempo também está presente a questão literária também, um pouco. Você percebe em alguns capítulos e em algumas passagens. Isso para cativar o leitor, que na verdade o meu objetivo é fazer o leitor chegar até o fim. Claro. E tirar alguma mensagem. Por isso eu crio um enredo e coloco nas minhas obras, inclusive Os Pilares da Vida. Bacana, muito bom. Bom, nós estamos chegando aqui no final do nosso bate-papo, mas fique à vontade aí para complementar algo mais. Tudo bem. Para fechar aqui, eu gostaria de falar para vocês que estão nos assistindo nesse momento. Sei que começou 2023, você está com muitos pensamentos na sua cabeça, vou realizar isso, vou realizar aquilo. Uma dica simples, direta, não planeje muitas metas para esse ano de 2023. Não planeje muitas metas, porque o menos é mais. Quando você foca em algo, a chance de dar certo é maior. Agora, com certeza, mesmo você tendo uma meta básica, você trabalhando, focando, você vai encontrar dificuldades. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês superar essas dificuldades. Aí vem a questão da automotivação. É porque às vezes eu digo, olha, por exemplo, nos últimos 3 meses, eu coloquei como meta ter um hábito bom, saudável, ir para academia, por exemplo. Eu coloquei para o celular despertar às 5 horas da manhã. Agora, você acha gostoso, bom acordar às 5 horas da manhã? Não. Primeira coisa que quando o celular desperta, eu digo, eu não vou. Fala para minha esposa assim, olha, hoje eu não vou. Eu não chego a falar mais meu pensamento. Ao mesmo tempo, mas por que eu vou? Aí é questão de dar motivos à sua ação. Por que eu vou para a academia? Fazer uma atividade física, uma caminhada? Com certeza eu vou melhorar minha saúde, melhorar meu desempenho para o trabalho, vou ser mais saudável, menos doença. E aí vou curtir melhor a vida, curtir meus netos, meus filhos. Aí vem um porquê. E muitas vezes nós não fazemos esse porquê. Eu costumo dizer os 3 porquês que faz nós realizarmos qualquer ação. O porquê pessoal, primeiro tem que ser você mesmo. Por que você quer fazer aquilo? E depois vem o seguinte, que é o sentido comunitário. No seu caso, por exemplo, por que você faz jornalismo? Com certeza não é só para manter sua família, questão de dinheiro. Além da questão de pessoal, você se sente bem, percebo isso. E a questão, o bem que você faz a outras pessoas. Outras pessoas são beneficiadas.
E aí vem o terceiro nível, que é o terceiro nível mais altruísta, que você pensa que é viajar na maionese, mas não é. Uma frase que eu nunca esqueci, uma vez assisti um filme, que o General Maximus, se não me engano, ele falou assim: o que fazemos na vida ecoa na eternidade. Essa nossa conversa aqui pode estar contribuindo com algumas pessoas. Sim. Um exemplo bem simples, que aconteceu recentemente na nossa cidade, Manuel Gomes. O que fazemos na vida ecoa na eternidade. Aquele rapaz que gravou aquele vídeo que viralizou, naquele momento ele não tinha noção do que estava fazendo. Ele causou um bem para o próprio Manuel, a família dele, para as pessoas do seu lado aqui da cidade e correu o mundo. Então, a gente tem que pensar nesses três níveis. Fazer o porquê. Por que eu sou um professor, por exemplo? Certo. Essa minha atividade não vai só manter minha família. Eu vou me sentir orgulhoso de estar contribuindo com as outras pessoas também. E os meus alunos vão ser beneficiados. A família dos meus alunos, o bairro, a comunidade na qual aquele aluno está inserido, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Então, se nós fizermos essas perguntas, o porquê das nossas ações, o porquê das minhas ações, nesses três níveis, não vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade, sim, vai ter problemas, mas vai ficar um pouco mais fácil você superar. Sem dúvida. Às vezes você pergunta: por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou aqui hoje? Correto. Contigo hoje, conversando? Primeiro, você não pode esquecer, não é ser egoísta, mas para fazer um bem para alguém que está nos assistindo nesse momento. Claro, claro. E fazer um bem não só para as pessoas que estão próximas, pessoas além fronteiras, além países por aí. Então, se a gente tiver essa inteligência de refletir o primeiro que nós queremos, que a gente falha muito nisso, a gente fica nessa dúvida. Correto. O que eu quero para 2023? Eu quero fazer uma pós-graduação, vou me casar, fazer a viagem dos meus sonhos, trocar de carro, aí não sei o que, aí no final do ano não fez nada. Frustra. Aí quando você foca em algo, aí a tendência, a chance de dar certo é bem maior. Isso que eu queria deixar para vocês aí. Muito bom, perfeito. Muito obrigado e continue escrevendo coisas brilhantes aí para impulsionar e motivar cada vez mais a população leitora. Valeu, Hilton. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço a todos vocês que estão nos assistindo. Que Deus abençoe cada um e cada uma de vocês. Tá certo. Acabei de conversar com o escritor balsense Adão Miranda, falando aqui sobre a sua terceira obra, Os Pilares da Vida. O nosso muito obrigado a você. Tenham todos uma excelente noite e que Deus levante sobre ti o rosto e te dê muita paz. Até amanhã.